meus amores! Como é que vocês estão? Sejam todos e todas bem-vindos aqui em mais uma live consciente para a gente fazer essa troca, esse bate-papo gostoso. E hoje nós vamos estar falando sobre acordos e pactos. Você acha que você tem acordos e pactos de outras vidas? Desta vida? O que você entende sobre acordos e pactos? Existem muitos mitos por detrás de tudo isso também. Então eu gostaria de te convidar para estar aqui comigo, né, nesse nosso bate-papo. E claro, se você sentir no seu coração, também compartilhe aí essa live para que mais pessoas estejam aqui com a gente, entendendo um pouquinho mais sobre pactos, acordos, promessas, juras e muito mais, eu posso garantir. Vamos falar um pouco sobre os acordos. A gente já vai começar falando sobre eles. Acordos, eles são feitos muitas vezes inconscientemente, ou seja, nem tudo é consciente. E no Axis a gente trabalha muito também sobre agendas, né? O que é agenda? Quantas agendas a gente não cria um com o outro? E o quanto muitas vezes você já, né, criou aí um pacto, um acordo em outras vidas, por exemplo, aonde naquela energia, naquele momento, naquele tempo e espaço, aquela promessa, aquele acordo, aquela jura fazia sentido para você. E era importante você manter aquilo. Percebe? Você não fez aquilo por mal. Só que o que acontece? Hoje, isso já não faz mais parte da sua realidade, da sua energia. E isso pode estar paralisando a sua vida de avançar. Sim. Isso pode estar afetando os seus relacionamentos, pode estar afetando a sua vida financeira, pode estar afetando até mesmo você energeticamente. Você já viu ou você conhece pessoas que parece que estão ali até na tentativa, né, na expectativa de estar buscando algo, de estar querendo fazer ali um movimento, mas aquela pessoa ela se sente apagada, não faz, não avança, ela fica ali. E aí começa, né, o sentimento de culpa, os julgamentos. Você fala, mas espera aí, parece que o meu lado quer fazer. E parece que o outro lado insiste, persiste em ficar aqui nessa zona de conforto, ou ficar aqui nesse espaço e tempo. É sobre isso. Como a gente pode estar quebrando esses pactos e acordos, consciente ou inconscientemente? Gente, é muito louco isso, porque quantas agendas a gente não faz inconscientemente? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou a Maria e eu sou apaixonada pelo Joãozinho. Os típicos nomes, né? E aí, eu faço uma jura de amor eterno pro Joãozinho. O Joãozinho tem um acidente de carro e ele morre nesse acidente de carro. Eu vivo meu luto, com aquela dor, com aquele sentimento, com aquele amor. Porém, como normal, passado um determinado tempo, eu começo a me lançar de novo na vida. Eu começo de novo a reconstruir minha vida. Então eu começo a ter um novo relacionamento. Só que esse relacionamento meu atual, ele é assim, ó, de verdade. Ou alguns períodos assim, outros assim, mas ele tá sempre assim. E eu sinto
que é como se eu não avançasse nos meus relacionamentos, que eu não avançasse nas minhas escolhas. E muitas vezes eu não percebo que aquela jura que eu fiz lá atrás, de eu te amo, meu amor eterno, somente você será o meu amor eterno. A eternidade é muito longa, né? Eu costumo dizer assim. E ela não se dá conta de que com essa agenda que ela criou com ele, né, com essa jura que ela fez para ele, ela acaba paralisando todas as áreas da vida dela. E aí você pode falar, poxa, Rê, mas é normal, a gente tá amando, é normal a gente falar que ama eternamente, é normal a gente fazer essas juras. Ok, eu falei pra vocês que a gente não faz com essa intenção de se prejudicar. Aquilo fazia sentido naquele momento, naquele espaço e tempo, naquele agora. Esse agora que a gente está vivenciando, aquilo já não faz mais sentido, percebem? Então tem muitos pactos, acordos, votos, juras, promessas desta vida e de outras vidas que a gente cria, consciente ou inconscientemente. E às vezes tem a ver até com aquela amiguinha da escola, sabe? Aquela que você teve lá na escola infantil e que você pegava a mãozinha dela e muitas vezes a gente até tinha uns colarzinhos, né? E aquela coisa toda, você fala, poxa, Renata, éramos crianças, vocês criaram, consciente ou inconscientemente, e tá trazendo pro campo, tá sugando a energia, tem uma brecha ali, percebe? Então a importância da gente estar observando quantos votos, acordos, pactos, promessas, juras, agendas tem aí que você ainda não acessou, que você ainda não percebeu. E esse é meu convite de hoje, para vocês estarem mais presentes quanto às agendas que a gente acaba criando, consciente ou inconscientemente. E eu vou estar trazendo para vocês ferramentas para que vocês possam destruir e descriar essas agendas, esses votos, acordos, né? Se livrar de tudo isso, vamos dizer assim, porque isso não faz mais sentido para a sua versão de hoje. E sim, isso acaba paralisando as nossas vidas, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos em geral. Mas eu tô aqui também para te dizer que isso não te impede de acessar a potência infinita que você é. Você consegue quebrar tudo isso e ativar essa força única que existe dentro de você. Então, basta você ser a escolha. Se você escolher, você consegue tá liberando todas essas camadas energéticas que já não faz mais sentido para o seu agora. Vocês estão dispostos a liberar todos esses pactos comigo hoje? Boa noite, amores, boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá? É uma alegria estar aqui com vocês de novo, depois de alguns dias aí de descanso, né? Como é bom descansar, tô aqui de volta. Muita gente nunca ouviu falar sobre isso. Então, amor, por isso que eu tô trazendo bem esmiuçado, vamos dizer assim, para que as pessoas que não entendam, elas tenham esse acesso, porque realmente é uma energia que acaba paralisando, né? A nossa vida, os nossos encontros, os nossos propósitos, e aí a gente vai pro errado da gente, a gente vai para um espaço onde a gente não entende, né? Poxa, o que eu tô fazendo de errado? Eu faço as coisas e parece que eu não tô avançando. Então, você fica ali, né? O que tem que fazer mais que eu não tô percebendo ainda? E aí eu tava hoje, né? Me conectando aqui com vocês. O que eu ia trazer hoje pra vocês nessa live? Então, desde manhã, essa energia tá muito forte pra me falar com vocês sobre acordos, pactos, promessas, juras, agendas ocultas e
tudo o que está por detrás disso. Então vamos lá. Acordos. Não é só os acordos de papéis que a gente faz hoje em dia, que a gente assina, né? Antigamente a gente apertava a mão ali, então tá fechado, né? E durante muita época, apenas a palavra, né? Já era como se fosse um pacto de sangue. E por falar em pacto de sangue, também tem, né? A época em que fazia-se pactos de sangue, que são mais profundos energeticamente, né? Então, juras de amor eterno. E eu vou compartilhar com vocês, agora que me veio, uma história comigo. Eu fui fazer uma leitura de registros acásticos. Para quem não sabe, eu também sou leitora de registros acásticos. Então, a gente tem um grupo das alunas, né, da Tânia e da Tamara. E aí a gente pegou e faz trocas, né, entre a gente sobre, oh amor, gratidão, sobre essas experiências de registros acásticos. E aí, uma das minhas colegas foi ler, né, o meu registro, e eu li o dela. Na minha leitura de registros acásticos, aparecia o fractal meu na beirada de um porto, acenando a mãozinha, dando tchau para um navio, né, para um marinheiro, para da tripulação, não lembro, mas para alguém que estava nesse navio, que estava partindo em trabalho e que retornaria para me buscar ou para estar comigo. E aí, nessa hora que ela fez a leitura, para mim não fez muito sentido. Só que como eu entendo os registros acásticos, eu falei, tá bom, tá certo, eu sei que vai trabalhar no meu campo, qualquer hora vai fazer sentido. E aí o que aconteceu? Meu marido tinha mania, né, de vir brincar comigo e ele segurava assim a minha boca para me dar um beijo e ele falava assim, você é minha, né, e aí aquilo me irritava do jeito que ele falava, porque ele falava assim do jeito que para mim parecia posse, né, e aí eu falava assim para ele, eu não sou sua, eu sou minha. E aí ele, tipo, ficava assim, tipo, mas não tô te entendendo, né? E pra ele era normal aquilo, né? De falar, você é minha mulher e tal. Só que eu pegava aquilo como uma ofensa quase, sabe? Um sentimento de verdade, assim, um sentimento de posse, um sentimento invasivo. E eu me irritava com ele. E eu falava pra ele, não faz assim, não faz isso que isso me irrita. E ele ria, porque ele falava assim, cara, eu não te entendo, né? Tipo, quanta gente gostaria de ouvir isso, né? De ter essa troca, né? De falar, não, eu tô bem com você, eu gosto de você e tal. Mas pra mim aquilo me trazia uma irritabilidade, gente. Vocês não estão entendendo, mas eu subia ali, sabe? E aí, nesse dia que ela fez a leitura, a gente quando faz uma leitura desse registro acástico, esse fractal meu, ele foi resgatado, ou seja, ele foi inserido novamente em mim. Percebe? É como se um fractal meu tivesse fora de mim o tempo todo, por isso eu sentia esse vazio, né, que não estava preenchido. Por isso que me irritava quando ele vinha com a mesma, entre aspas, né, a mesma conversa que o tal do marinheiro nessa época. Depois desse dia da leitura, a gente fez a leitura de manhã. Quando foi, por exemplo, à tarde, fim de tarde, ele chegou e ele veio me dar um beijo. Quando ele veio me dar um beijo e falou do mesmo jeito que ele brincava, que ele fazia, aquilo não fez mais nada em mim, efeito em mim, sabe? Não me irritou. E eu olhei pra ele assim e eu falei, tá, amor, nessa vida eu sou sua, enquanto eu escolher, assim como você também tem essa liberdade. E ele ficou assim me olhando sem entender. E eu falei pra ele, tá tudo bem. E ali, naquele exato momento, a leitura fez efeito pra mim, fez sentido pra mim.
E ali a minha ficha caiu. Falei, uau, o que mais é possível? Então, na verdade, aquela irritabilidade que me vinha daquela ação dele era simplesmente esse fractal meu que foi abandonado e que ficou ali naquele loop, acenando a mãozinha. E se você está aqui me ouvindo e não está entendendo muito sobre essa conversa de fractal, sobre leitura de registros acásticos, não tem problema. Pode me mandar mensagem, pode escrever aí no chat, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter um prazer de explicar para vocês. De qualquer forma, no canal do meu YouTube também tem, acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz explicando sobre as leituras de registros acásticos. Então, eu contei tudo isso para vocês, para que vocês entendam o quanto, né, de acordos, votos, pactos, promessas, juras, nós temos consciente e inconsciente. Vou trazer um outro exemplo para vocês agora sobre agendas, por exemplo. Eu tô com você tomando um café e aí a gente para numa loteria. E aí você vai e joga na loto, no Euromilhão, no que você quiser. E aí você volta para tomar um café comigo e fala assim para mim, Rê, se eu ganhar... eu tenho aqui, meu marido tem aqui, ó. Eu vou pegar pra vocês verem. Rê, se eu ganhar no Euromilhão, eu vou te pagar uma viagem para as Maldivas, por exemplo. Né? Vou pagar uma viagem para Maldivas para você. Uau! Isso é uma agenda oculta. Por quê? Eu selei ali. Ou pode ser um acordo, um pacto, como você quiser chamar. Aí o que acontece? Eu e você, a gente não tem mais sentido a gente estar junto. A gente não... Quantas amigas, né? Passa pela gente e já não é mais amiga, já não vibra mais. Por A, B ou C, você perde a conexão com a pessoa. E aí a gente perde a conexão uma com a outra. Passa um tempo, você ganha no Euromilhão. Só que você não cumpre o que você me disse. E aí, muito da energia fica emperrada, tanto para você quanto para mim. Então, quando a gente passa por esses processos em que a gente escolhe, tá destruindo e descriando os pactos, acordos, votos, você vai liberando eles à medida, né, que vai vindo à tona a consciência para você. Porque o que acontece também? Vocês concordam comigo que nesse ângulo a gente cria quase que todos os dias uma agenda oculta? Percebem? Quase todos os dias a gente acaba criando uma agenda oculta. Porque quando você também fala para sua amiga, a gente vai tomar um café essa semana, e você não vai, você tá prendendo a sua energia ali. E aí você fala assim, poxa, Renata, mas agora até um café. Quando você começa a prender a sua energia ali, sabe aquelas marionetes que ficam ali cheias de fio? Quando você vai criando essas agendas ocultas, é um fiozinho desse que você está criando. Quando você percebe, você está cheio de fios. Então, uma mexidinha, você já se mexe todo. Então, é tanta agenda, é tanto pacto, é tanto voto, é tanto acordo, que isso cai matando em todos os relacionamentos da sua vida. Então, se você está nesse exato momento se sentindo paralisado, ou se sentindo que você, tipo, tô fazendo, não tô vendo resultado, ou tô nadando, mas não tô chegando na praia, sentimento de estagnação, sentimento de impotência, verdade, isso é seu, verdade é quem pertence isso.
se a gente traz com a gente esses votos, pactos, acordos, promessas, juras, agendas de outras vidas que nós fizemos, imagina quanta energia que a gente não traz também ligado a essas pessoas que a gente fez essa agenda. Percebe que é muito grande? Percebem que tem muito mais coisa por detrás de tudo isso? E aí, eu quero trazer para vocês agora essas ferramentas maravilhosas de Axis que a gente usa, que na verdade é só uma maneira mesmo de você exercitar a liberação de tudo isso. Porque de todas as escolhas, de tudo que a gente cria, de tudo que a gente manifesta, você é a escolha. Então você tem total domínio, você tem total potência sobre destruir e descriar, liberar tudo isso, sobre acessar uma nova escolha. A cada nanosegundo você pode fazer uma escolha diferente. Basta você ser a escolha. Então eu vou te convidar agora para se colocar comigo. E a gente vai fazer como se fosse uma meditação. Para que você possa se conectar com você, com o seu consciente, com o seu inconsciente. E possa estar liberando essas camadas. E você vai perceber que a partir desse momento que você começa a praticar essa ferramenta, que as portas vão começar a abrir, que você vai se sentir mais leve, que você vai sentir o fluxo da energia, das boas novas chegando até você. Faz sentido pra você, gente? Conta pra mim. Ou tá muito louco esse papo? Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco receiosa de estar aqui falando sobre isso, porque realmente é um assunto que nem todo mundo escolhe olhar, né? É uma sombra, assim, que a gente olha. Mas não é que a gente tenha que olhar como uma sombra, como uma coisa não legal, né? Porque muita coisa que a gente faz é inconsciente. Mas pela questão também de muitas religiões, né? Então as pessoas levam tudo a ferro e fogo. Então o julgamento tá aí, metralhando todo mundo. E infelizmente é o que acontece quando as pessoas começam a entrar no julgamento. Então elas também acabam limitando o receber delas, percebem? Então eu também fiquei com esse receio de estar trazendo aqui nesse canal aberto, né? Esse papo que não é um papo leve, é um papo que você tem que realmente olhar para ele e ser a movimentação, ser a escolha e tá assim, exercitando essas ferramentas, tá bom? Então agora eu vou convidar vocês a se colocarem em uma posição confortável. Eu tô aumentando aqui um pouquinho mais a minha música. Então se coloque em uma posição confortável, feche seus olhos. Coloquem a mão no coração. Eu me conecto com o espectro da luz divina que habita em mim. Solte todos os pensamentos. Se vier os pensamentos, deixa que venham. Não reaja contra eles, não resista. Simplesmente deixe passar.
Repita mentalmente comigo. Eu me liberto de todas as agendas, pactos, votos, promessas, juras, acordos desta vida ou de qualquer outra vida, deste tempo e espaço ou de qualquer outro tempo e espaço. Assim é, assim está feito. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios, poder e potência, possibilidades. Eu e o meu corpo podemos ser, além desta realidade, a liberação de todos os votos, pactos, acordos, promessas, juras, agendas, consciente ou inconscientemente. E tudo que está por detrás disso, 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 detrás disso. Eu destruo, descrio agora. Pode, POC. Todos os votos, acordos, promessas, juras, agendas, que eu escolhi fazer, de pobreza, de escassez, eu destruo, descrio, revogo, retrato, cancelo e anulo agora. Pode. Em todos os lugares aonde eu não estou me reconhecendo, aonde eu estou me desvalidando, aonde eu estou esperando ser validada, aonde eu estou esperando um sinal, aonde eu estou esperando que todos os julgamentos que venham até mim seja verdadeiro. Eu destruo, descrio, revogo, retrato, cancelo e anulo agora. Pode, POC. Eu sou grata a todas as escolhas que fiz até aqui, porém agora eu escolho me liberar de todas as agendas, votos, pactos, promessas, juras, consciente ou inconscientemente, nesse tempo e espaço, ou em qualquer outro tempo e espaço, que estejam me paralisando de alcançar essa luz divina que habita em mim, esse eu sou que habita em mim. Tudo que me impede de acessar essa fonte,
Eu destruo e descrio agora. Pode, POC. Agora, imagine uma luz branca vindo dos céus, descendo do topo da tua cabeça, por todo o seu corpo, passando, limpando, filtrando toda a energia do seu corpo, todos os seus órgãos, cada molécula do seu corpo, ativando e alinhando todos os seus chakras. E essa luz vai descendo, vai alinhando, vai restabelecendo. E ela desce até seus pés e vai ao encontro do centro da Terra. A Terra transmuta essa energia, que não é mais contribuição para ela, e ela traz de volta, trazendo a energia que se requer para o seu momento presente, para o teu agora, estabelecendo cada molécula, alinhando e potentificando teus chakras. Agora, uma cascada de luz dourada entra pelo topo da sua cabeça e ele cai à sua direita, à sua esquerda, na sua frente, todos os lados. Peço para que você esteja presente com os seus pensamentos, com as suas palavras. Preste atenção nos seus atos, nas suas escolhas, para que você não crie mais acordos que te paralisem, te bloqueie, ou para que você vivencie situações em que você se coloque num espaço em que requer a validação de outro, de comparação, de julgamento. Se conectando com esse espectro da luz divina, você se conecta com você, você se conecta com esse eu sou. E essa é a energia que se requer. Sempre que você sentir, você pode fazer essa quebra mais vezes. Ao menos uma vez por semana. São muitas camadas para liberar. Foram muitas vidas fazendo votos de pobreza, de caridade, aonde fazer o bem era só se fosse pelo voto de pobreza, que para aquela época fazia sentido e tá tudo bem.
Porém, hoje, você tem uma nova escolha. E se você é terapeuta, profissional, uma manicure, uma cabeleireira, uma doceira, qualquer que seja o teu trabalho, e você tem a dificuldade em vender o seu produto, em colocar valor no seu produto, no seu trabalho, faça essa quebra de acordos e pactos. Possivelmente em alguma outra vida, pelo bem da sua espiritualidade, você fez esse voto de pobreza, de escassez. E nesse espaço do agora, tá difícil de prosperar, tá difícil de ser a potência magnífica que você veio para ser. Quando você se sentir pronto, você pode abrir seus olhos e voltar para aqui e agora. É isso, meus amores. Vocês gostaram? Fez sentido para vocês? Quantas escolhas a gente se prende por não estar atento às nossas palavras, aos nossos pensamentos? Quantas possibilidades você não cria por estar ainda nesse ciclo de repetição, achando que há algo errado com você, mas que na verdade nem é seu, nem é sua energia. Você está só captando o todo à sua volta, permitindo, baixar essa frequência. Quando você se sentir triste, sozinha, sozinho, insignificante, paralisado, faça essa meditação guiada para liberar esses pactos, votos e acordos. Se conecte com esse espectro da luz divina que existe em você, com esse eu sou que existe em você. A cada nanosegundo você pode fazer uma escolha nova. Independente do que a vida fez de você, agora é a hora. Agora é o espaço de fazer novas escolhas, de buscar uma nova rota. E o que mais é possível? Não permita que você se paralise por uma energia que já não faz parte mais do seu agora. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui no vídeo depois, compartilhem esse vídeo à vontade. Se fez sentido para vocês, escreve aí para mim.
E se você é daqui da Suíça, eu tenho um convite muito especial para você. No dia 31 de agosto, eu estarei na cidade de Biel, ministrando uma classe de Access Consciousness, onde você também vai aprender ferramentas mágicas, né? Para estar aí limpando o teu campo, para estar sendo a ferramenta que se requer, atualizando na sua vida uma nova realidade. Então eu espero por vocês nessa classe grandiosa que vai acontecer agora, dia 31 de agosto, tá bom? E para vocês, meus amores que me acompanham aqui, gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Uma música, amor. Ai, gente, eu tô chique dos stages. Marina, Simone. Oi, Simone. Lu, meu amor, saudade. Raquel, Rodrigo. Os pensamentos terapêuticos sempre. De Rita. Daida. Roberto, Fortunato. Gratidão, amores. Gratidão por todos vocês que estiveram até aqui. Gratidão para você que vai estar assistindo no gravado, fazendo no gravado. Funciona também, tá? Não tem tempo e espaço aqui quando a gente está trabalhando energeticamente, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até semana que vem com mais live. Amanhã eu também tô aqui no Instagram com o Cássio Guimarães e a gente vai estar falando sobre o curso que ele vai estar ministrando aqui na Suíça sobre entidades, que a gente também está falando um monte de mitos, né, gente? Está passando da hora da gente acelerar aí esse processo desse despertar espiritual. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, vem para a live comigo e com ele amanhã também, saber um pouquinho mais sobre esse tema. Beijo grande no coração de vocês, eu amo demais vocês, ame a sua vida também e faça a diferença onde quer que você esteja sempre. Beijo grande, amores, tchau, tchau.